Olá, forte abraço a todos. Eu sou o professor Adriano Bressani, docente do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp de São José dos Campos. Na aula de hoje falaremos sobre o tema licenciamento ambiental. Começaremos a partir de uma discussão relacionada à fundamentação teórica, passaremos à apresentação dos diferentes tipos de licença ambiental, na sequência a respeito dos aspectos operacionais e então finalizaremos discutindo a análise técnica pela autoridade ambiental competente. Bem, o licenciamento ambiental ele pode ser definido segundo a perspectiva de diferentes setores, como nós temos aqui destacado, né? Sobre a perspectiva do setor público, né, empresarial e social, nós temos aí três conceituações ou definições a serem consideradas. No setor social, temos que o licenciamento ele pode ser entendido como um instrumento da política nacional do meio ambiente, um instrumento que foi criado pela Lei Federal 6.938 de 1981, a mesma lei que constituiu o CONAMA e instituiu o Sistema Nacional. Da perspectiva pública, trata-se de um processo com competência única, exclusiva do Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou seja, a ser realizado pela autoridade ambiental competente em cada nível de competência. Já na perspectiva do setor empresarial, trata-se de uma obrigatoriedade estabelecida por força de lei, exercida, né, ou exigida para o exercício da atividade. Toda e qualquer atividade que seja efetiva ou potencialmente capaz de causar algum tipo de degradação ambiental, né? Trata-se, portanto, de um procedimento administrativo que analisa a viabilidade ambiental destas atividades e, por meio deste, então, estabelece ainda todos os condicionantes técnicos, ou seja, as exigências necessárias para que assim obtenha-se todas as licenças para as diferentes etapas de implantação da atividade, né? A licença prévia, que vem autorizar o projeto, a de instalação, que se aplica à construção, à implantação dos equipamentos, máquinas, e finalmente a licença de operação, que vai autorizar o funcionamento da atividade, né? Bem, qual é a atividade sujeita ou obrigada ao licenciamento ambiental? Esse já foi tema de aulas anteriores, quando vimos então que temos algumas referências a serem consideradas. A primeira delas, a chamada referência normativa, quando então devemos consultar listas positivas, né, ou negativas, onde constam ou não constam, respectivamente, atividades obrigadas, exigidas por força de lei a buscar no licenciamento ambiental as autorizações necessárias. Temos ainda a referência administrativa, que se dá por meio da consulta ao órgão ou à autoridade ambiental competente. E, finalmente, numa perspectiva histórica, a comparação da atividade com outras que já foram previamente sujeitas, submetidas, obrigadas ao licenciamento, né? Esta, esta verificação da obrigatoriedade já foi discutida em aulas anteriores do nosso curso, né? Aqui temos alguns exemplos dessas atividades, entre outras que constam, né, em anexos de normas, de leis aplicáveis. Temos aqui a extração e tratamento de bens minerais, como a pesquisa mineral, lavra a céu aberto, subterrânea, garimpeira. Temos a indústria de material elétrico, eletrônico e de comunicações, indústria da madeira, serraria, a fabricação de chapas, de estruturas de madeira e móveis, indústria metalúrgica, fabricação de aço, produtos siderúrgicos,
materiais fundidos de ferro e aço, metalurgia de metais não ferrosos, indústria têxtil de couro e peles. Temos ainda a indústria de materiais de transporte, temos indústria de produtos minerais não metálicos, indústrias da borracha, né? Entre tantas outras, papel e celulose, enfim, são muitas as atividades, entre aquelas que podem causar algum tipo de degradação ao meio ambiente e que, portanto, são submetidas à exigência do licenciamento ambiental, né? Bom, e quais são as motivações para licenciar a atividade? Primeiro que se trata de uma exigência de lei, né? O não licenciamento, quando exigido por lei, coloca a atividade numa situação de irregularidade e dessa forma ela está sujeita ao embargo, está sujeita a multas, a restrições de direito e até ainda a privação de liberdade, né? É por meio do licenciamento que o gestor ele obtém informações que são importantes na coordenação do meio ambiente na indústria, né? Ou das outras atividades. É ali que ele toma conhecimento dos aspectos e impactos ambientais e vai, por meio de apoio nesta informação, poder conduzir de forma eficiente, buscando melhoria contínua do desempenho ambiental da empresa. Bem, como já destacamos, né, um controle melhor do atendimento da legislação aplicável, evitando com isso ações de fiscalização que possam submeter a atividade a sanções, né, como multas, obrigações de controle ambiental, restrições de liberdade, privação de direito. E ainda, por último, mas não menos importante, a questão do próprio mercado, né? A pressão da sociedade e do mercado cada vez mais exigente e que passa a tomar a responsabilidade socioambiental da empresa como um critério importante na sua tomada de decisão, na sua escolha, né? Portanto, o licenciamento ambiental é, além de ser uma obrigação legal, uma forma de manter um bom relacionamento com o mercado consumidor, com seus clientes e todos os seus parceiros na cadeia de suprimentos, né? Portanto, é de extrema importância, né? E quem devemos procurar para licenciar a atividade, né? Esse é outro aspecto que chegamos a conversar, mas não aprofundamos em aulas anteriores, que diz respeito à identificação da autoridade competente, né? Já vimos que se trata de uma competência exclusiva dos órgãos do CISNAMA, né? E que também deve ocorrer em um único nível de competência, municipal, estadual ou federal. No entanto, precisamos ainda discutir quais são os critérios para a identificação desse nível de competência, mas que, de um modo geral, se baseiam na tipologia do empreendimento e na localização pretendida para a sua operação. Temos aqui um quadro resumo das principais diretrizes da legislação, né, que nos ajudam a identificar se a competência deve ser municipal, estadual ou federal. Por exclusão, começamos olhando para a federal e verificamos se o empreendimento ele está sendo proposto no limítrofe, né? Ou seja, numa região entre países. Situação como, por exemplo, né, da hidroelétrica de Itaipu, onde necessariamente o nível de licenciamento deverá ser federal. Quando as atividades propostas vão ser realizadas no mar territorial, em plataforma continental, né, ou em zonas econômicas exclusivas, trata-se também de um licenciamento em competência ou nível de competência federal. Outros exemplos que se aplicam a esta situação são as atividades propostas em terras indígenas ou unidades de conservação de domínio da União, localização ou desenvolvimento em dois ou mais estados, ou seja, quando a atividade supera o limite de um estado, ou ainda quando os impactos ambientais diretos dessa atividade
superam os limites do país ou do estado, ou seja, não basta que a atividade ela esteja interna a um estado. Se os seus impactos alcançam para além do limite desse estado ou do país, o licenciamento será federal. Quando a atividade se relaciona com material radioativo ou o uso de energia nuclear, ou ainda envolve bases ou empreendimentos militares, né? Observada toda a legislação específica aplicável a cada caso. No caso estadual, aplica-se esse nível de competência quando a localização ou desenvolvimento se dá em mais de um município. Então perceba que o raciocínio é o mesmo do federal, só que agora falamos em município, né? A localização está em unidade de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal, né? Ou os impactos ambientais diretos ultrapassam os limites territoriais administrativos de um único município. Ou ainda quando a atividade tem o licenciamento delegado pela União aos Estados ou Distrito Federal. Finalmente, a nível municipal, apenas quando a atividade é de baixo impacto. É de baixo impacto e ainda houve previamente um convênio entre o Estado e o município, por meio do qual a competência foi concedida daquele para este. Bem, estes foram os fundamentos, né, ou aspectos teóricos de destaque a respeito do licenciamento ambiental. Na sequência, falaremos no próximo vídeo a respeito dos tipos de licença. Até lá, um forte abraço.